de Deus. Apresentação: Raquel Castro. Bom dia! Bom dia! Esse é o programa Pense Nisso, o programa da Igreja de Nova Vida, Ministério é de Deus. Eu sou a presbítera Raquel Castro, estou aqui com muito prazer, muita honra, um coração muito grato a Deus para mais um Pense Nisso. Antes da gente continuar com nossos trabalhos, com a nossa conversa, com os nossos pensamentos, com o nosso debate, vamos tirar um bom momento, vamos orar, vamos falar com Deus. Eu não sei se você está em casa, se você está no carro, se você pode fechar seus olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, Senhor, por esse contrato renovado, Pai querido. Nós acordamos, nós estamos vivos, e isso é graça, Pai querido. Eu te peço em nome de Jesus, toma conta do Pense Nisso, Senhor, do que nós vamos pensar, do que nós vamos falar. Alcança aquele irmão que nos ouve, aquela pessoa que precisa de uma palavra diferente, de uma reflexão, Pai amado. Nós não sabemos onde esse programa vai chegar, mas Tu sabes, Senhor. Então eu já te entrego em nome de Jesus, cada um que está nos ouvindo. Abençoa os debatedores, abençoa a Rádio Contemporânea. Te entregamos tudo e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, você deve estar com saudade do pastor Erivelto, né? Tenho certeza que você está falando aí, caramba, cadê o pastor Erivelto? Que saudade do pastor Erivelto, nosso Capitão América, né? Ele está em missão familiar, tá tudo bem. Já já ele está de volta. E aí, como você que está acostumado a nos ouvir, né? Eu brinco, eu fico aqui na cadeira quente, né, gente? Porque substituir o pastor Erivelto não é fácil. Mas Deus tem dado graça e a gente vai seguindo na missão. Para mais esse Pense Nisso, nós temos aqui a nossa mesa de debate virtual, né, que é sempre uma bênção. E hoje, como eu brincava com o Sidney, nosso operador lá da Rádio Contemporânea, nós estamos internacionais, né? Brincadeiras à parte, interestaduais. Temos nosso pastor regional da NV de Deus, lá, né, no Nordeste, lá em Recife, o pastor Edgar Castro, que não é meu parente, mas é da família de Deus, né, pastor? Seja bem-vindo. Paz do Senhor, muito obrigado por estar aqui, é uma honra, né, participar do programa. Louvado seja Deus, espero que seja um debate aí maravilhoso, que vidas sejam edificadas, que o nome do Senhor seja glorificado. Obrigado, presbítera Raquel, saudações a todos aí, pessoal da rádio, pessoal da Valéria, todo mundo aí, todos que estão nos ouvindo aí. A paz. Acho que o Jason está nos acompanhando também, né? Amém, amém. Irmão Jason vai ganhar uma carteirinha VIP, pense nisso, que ele está sempre nos abençoando aqui. Compartilha o vídeo, irmão, comenta. Muito obrigada, Deus te abençoe por estar conosco aí novamente. Agora, né, nossa engenheira, uma pessoa que faz tudo acontecer tecnologicamente aí no Pense Nisso. Bom dia, Valéria. Bom dia a todos. Bom dia, Mário de Deus, que já falou, meu pastor Edgar. Bom dia também a Augusto Silva de Castro. Bom dia a todos os debatedores e a paz do Senhor seja com vocês. Amém, amém. Bom dia para Augusto Silva de Castro. Quem está no vídeo, um coração, né, gente? É muito Castro nesse programa, né, gente? Mas, enfim, meu esposo, um beijo. Bom dia, fique com Deus. Então, queridos, nós estamos aqui na Rádio Contemporânea. Então, como você pode acompanhar a gente? No seu rádio 990M, é muito difícil hoje uma pessoa ter um rádio em casa que pegue a AM, mas fica a dica, no carro pega bem. Então, se você está no carro, você pode acompanhar pelo rádio, você pode ouvir pelo site da rádio, ou você pode assistir a gente pelo Facebook, facebook.com/programa Pense Nisso. Sempre que a gente consegue, a gente está ao vivo aí, compartilhando o debate. A INV Recife já participa do Pense Nisso, imagina hoje, né? Que temos nosso pastor aqui participando do debate, a gente conta aí com o engajamento aí do Nordeste todo para nos abençoar. Também temos, Raquel, rapidinho. E a gente está... o nosso anjo da guarda já disse que a transmissão tá top. Show. Aí nós temos Alexandro Câmara. Bom dia a todos. Vocês são bênção de Deus. E o Jason, bênção pura. Amém. Diácono Alexandro. Deus te abençoe. Beijo na família. Que bom vocês estarem aqui. E nossa missão hoje, né? Já peço aos nossos irmãos aí que estão online com a gente,
que participem, que contribuam, né? É trazer uma reflexão, e o tema do Pense Nisso, ele sempre nasce no coração de um de nós, né? O da Valéria, no meu, do pastor Erivelton, e o pastor Erivelton trouxe, vamos debater como vencer o pessimismo, né? Sinto que o pessimismo está aí às portas, que muitas pessoas estão se deixando levar pelo pessimismo, então vamos refletir sobre isso. E aí eu já queria entrar realmente nessa discussão, né, de como é que a gente vence o pessimismo, e aí, o que é o pessimismo, como é que a gente se relaciona com ele. Meu pastor, você pode pegar essa bola? Posso sim, querida. A questão do pessimismo, né, a pessoa, né, eu estava estudando bastante ontem, aprofundei, né, o estudo ontem. Existe, inclusive, a questão da cultura do pessimismo. Então, tem a pessoa que é pessimista, que é uma pessoa que tem uma tendência de olhar sempre o lado ruim das coisas. Eu não sei aqui a idade de todos, né? Mas eu, na minha época de criança, tinha um desenho que eu adorava ver, que era o do Leão da Montanha, que tinha uma hienazinha, que era o Herd, né? E ele só falava assim, ó dia, o azar. Não sei o que, estava sempre olhando o lado ruim, ele nunca conseguia ver o lado bom. Mas existe também uma cultura, né? É tratado como cultura, né? Então, a cultura é algo que leva tempo para se estabelecer. Você precisa de uma série de coisas, cultura de uma empresa, por exemplo, cultura de um grupo de pessoas, de uma família. Eu fico imaginando, né, um local, uma comunidade onde você tem a cultura do pessimismo. Pelo amor de Deus, deve ser uma coisa muito ruim. Você está sempre olhando tudo com o viés, né, de que vai dar errado, né? A pessoa que, por exemplo, tem a tendência de hipocondríaca, por exemplo, eu já tratei de várias pessoas na igreja assim. Teve uma vez uma irmã de uma igreja que eu pastorei no Rio. Ela era esposa de um diácono e o diácono pediu socorro, e nós fomos tratar. Aí começamos a acompanhar ela. Ela quase todo dia ela estava no médico, porque ela cismava que tinha uma doença. O médico fez uma varredura e ela não tinha nada. Mas ela tinha essa tendência, né? Então, esse assunto, diante do cenário que estamos vivendo, né, porque sempre quando nós temos crises, né, quando você pega a história do mundo, e aí parte a Bíblia, né, tem vários momentos desses de crises, né, no mundo, nós vemos que há uma tendência de um grupo sempre olhar pelo lado ruim, sempre olhar pelo lado. Então, tem os profetas que chegam nessa hora da pandemia, né, para falar um monte de coisas. Eu lembro na época do alinhamento dos planetas, eu estava viajando, um grande alinhamento que teve, né? E todo mundo, várias pessoas, inclusive homens, teólogos famosos, colocando que o mundo ia não sei o quê, ia acontecer um monte de coisas, e nada aconteceu, né? Então tem sempre a turma que aproveita essa pandemia para trazer questões, né? Não vai dar certo, esse negócio da doença, as pessoas já ficam doentes mesmo sem estarem doentes. Hoje nós estamos aí, as pessoas com distúrbios, né, emocionais, transtornos mentais, né, e os consultórios de psiquiatria e psicólogos estão lotados, né, sem vaga para tratar as pessoas, porque bombardeio de informações e as pessoas são, então, como que conduzidas, né, ou induzidas a terem esse pensamento pessimista em geral, né? Esse pessimista, de achar que não tem mais jeito, que a sociedade não tem mais cura, que as pessoas não têm mais condições, né? E você começa a desacreditar de tudo e de todos. E a palavra de Deus, ela vai de encontro a isso, quer dizer, vai contra esse tipo de pensamento, né? O nosso Deus é um Deus otimista, né? É um Deus que sempre vai nos exortar, no sentido de nos incentivar a uma mudança, de olhar o mundo de uma forma diferente. Amém, né? Amém. Meu pastor, até agora o senhor trouxe
questões super importantes. Eu anotei aqui, a pessoa que está ouvindo a gente, aqui eu pense nisso, né? Então, pense nisso é para a gente pensar, refletir, aprender junto. Escreve aí o que você está pensando. O pastor Edgar trouxe para a gente o pessimismo, ele pode virar uma cultura. Então, se liga, pense nisso. E o pessimismo pode adoecer também, né, meu pastor? Então, esses pontos aí, a gente já começa discutindo, a gente já começa pensando, a gente já começa aprendendo. Valéria, eu queria ouvir de você, que o pastor Edgar trouxe aquela questão, né, das profecias do que, entre aspas, né, quem está vendo a gente, entre aspas com o dedinho, mas enfim, né, entre aspas, as profecias, se é que a gente pode chamar assim, as pessoas dizendo do que vai acontecer. Tem aquela história, Valéria, que o perigo imaginário ele é maior do que o perigo real? Sim, com certeza. Aliás, nos meus estudos sobre o tema, eu achei eu estava lendo um pastor que ele usou uma frase que eu achei, o pastor Washington, que ele usou a seguinte frase: fé é o realismo do ponto de vista de Deus. Uau! Eu achei essa frase, assim, genial. Por quê? O pessimismo é ruim, agora o otimismo também é ruim, porque, por exemplo, pegando no momento que nós estamos vivendo, se eu sou otimista, eu não vou usar máscara, eu não vou nada, porque tudo vai ficar bem, tudo vai se resolver, né? E, na verdade, Deus não nos chama nenhuma coisa na outra, ele chama pra gente crer nele, né? Então, a gente sabe a situação, a gente sabe o momento que nós estamos passando, nós sabemos que tudo isso, mas se a gente encarar a fé como um realismo do ponto de vista de Deus, a gente sabe que a gente vai passar por isso. E aí a gente já dá o nome às coisas que têm que ser dados. Então, muitas vezes as pessoas têm problemas de crise de ansiedade ou de síndrome do pânico, enquanto elas não sabem o que é, isso dá um impacto de soterramento na pessoa. No momento que a pessoa descobre o que ela tem, ela começa a dizer assim: ah, tá, entendi. Então, como vamos lidar com isso? Entendeu? O saber lidar com aquela situação, o entender o que está acontecendo, parece que te dá um controle sobre uma situação que você não tinha controle nenhum. Né? Então, o pessimista, ele sempre vai achar que tudo, apesar do controle dele, vai dar errado. Complexo, é um assunto que a gente precisa pensar muito. Eu estava também aí estudando sobre o tema, né, e fui buscar lá na literatura secular, né, o Ariano Suassuna já disse, né, que o otimista é um bobo, o pessimista é um chato, que o bom mesmo é ser um realista esperançoso. Aí eu falei, interessante essa perspectiva, realista, esperançoso. Eu fui escutar alguns pastores sobre o tema e estava vendo um pastor presbiteriano falar, pastor Marcos André, e gostei muito da fala dele, porque ele dizia assim, tem o otimista, tem o pessimista, tem o realista e tem o crente. Porque o crente, ele não se baseia nessa tríade, otimismo, pessimismo, realismo, ele se baseia na fé, se baseia na Bíblia, né? Então, eu vivo a realidade, mas eu creio que o melhor está por vir, eu creio que, né, no mundo eu vou ter aflições, mas que Jesus já venceu o mundo, eu creio que eu não estou sozinho, e isso é uma questão interessante, queridos, porque nesse momento, a gente tem pessoas que estão tristes, que estão ouvindo a gente, que estão de luto, que tiveram perdas, que talvez esteja pensando assim, será que eu sou um pessimista? E aí eu acho que a gente ajudaria as pessoas pensando o que é estar triste com uma situação, estar avaliando com base em fatos que uma situação realmente pode não dar certo, ou ser um pessimista, né? Porque a gente, esse sufixo, esse ista, né? Quer dizer que o cara está o tempo todo olhando o lado ruim, o tempo todo vendo aquilo que não vai dar certo, e muitas vezes as pessoas não conseguem se encaixar nas situações. Eu tô, sei lá, pastor Edgar vai fazer uma compra para a igreja de Recife, ele observa e fala, não, acho que esse fornecedor não vai dar certo, não entregou para o outro, não vai entregar para mim. Ele está sendo pessimista ou ele está avaliando a realidade?
né? Ou a pessoa está passando por uma situação difícil na vida, uma situação difícil de relacionamento, e às vezes ela tem cuidado para entrar num outro relacionamento. Como que é isso na visão de vocês, gente? Porque a gente é humano e a gente sofre, né? E a gente, diz o ditado, gato escaldado tem medo de água fria. Como que é isso? Isso é cuidado? Isso é zelo? Isso é pessimismo? Quem que pega essa bola? Antes de pegar a bola, Mário de Deus, tudo em excesso não é bom, mas temos que crer no Deus do impossível. Cleiton Alves, graça e paz. Ana Maria está participando também. Cleiton Alves, excelente tema. Agora eu vou deixar para o pastor Edgar. Amém, amém. Um abraço, Cleiton. Seja bem-vindo de novo. O que eu vejo é o seguinte, essa área conceitual, né, ela depende muito da visão das pessoas. Por exemplo, foi falado do otimista, que o otimista é uma pessoa boba, né? Alguns conceitam como uma pessoa boba, fora da realidade. Só que, na verdade, eu não chamaria de otimista. Eu chamaria de uma pessoa que vive no mundo da ilusão. Opa! Tanto pessimista, porque eu acho que nós, em momentos da vida, como a presbítera Raquel muito bem colocou, há situações que nos levam a um momento, às vezes, difícil, de desacreditar. O pessimismo tem muito a ver com a falta de esperança. Então, a pessoa pessimista, ele nunca espera, ele não tem a esperança, do verbo esperançar, não é do ficar esperando, não, é de ter uma visão de um futuro melhor. E a fé e a esperança andam muito ao lado, né? Lá em 1 Coríntios 13 fala que permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor, mas vejam, a fé e a esperança andam lado a lado. A fé vive no mundo da esperança. A fé nos leva a andar no mundo de Deus, na visão divina. E essa visão divina, ela transcende o nosso cronos, né? É o mundo do invisível. Então, é ter um olhar otimista sem ser iludido. Né? Não é um otimismo baseado, porque eu estou com a minha força da mente, eu quero. Não, porque Deus nos orienta assim, a crer o seguinte, independente do que venha a acontecer, tudo é bom, porque tudo de Deus é bom. Ainda, por exemplo, no meio da pandemia, o pessoal ficou desesperado. Eu estou confinado dentro de casa. Eu falei, gente, vocês sabem o que é confinamento? A palavra confinamento é você estar num espaço onde você não pode sair, onde o ar é difícil, você não consegue respirar. Desde quando dentro da minha casa é confinamento? A minha casa é um lugar maravilhoso. Então, as pessoas transformaram o período da pandemia como se fosse o caos. Aí eu comecei a usar, por exemplo, a minha experiência em navio, onde o confinamento é uma realidade, é o status quo, né? E falei, ali é confinamento, você não tem para onde ir. Então, como é que você transforma isso em algo bom? Então, ao invés de eu ficar frustrado, estou longe da família, 8 anos de navio, era por ano, 2 meses em casa. Então, como eu transformo isso em algo bom? A maioria, na minha época, podia se beber a bordo, hoje não pode mais. Então, tinha muitas pessoas com problema de bebida, outros vícios, porque o mar é um lugar que deprime. É belo, mas deprime, é um ambiente deprimido. Então, eu procurava ficar o seguinte, eu acordava todo dia para ver, se eu estava de serviço, eu ia ver o pôr do sol, o nascer do sol. Durante as madrugadas, eu pegava o violãozinho, ia lá para o Tijupá, que é o lugar mais alto do navio, onde ficam as antenas, subia aquilo tudo para ficar louvando a Deus, né? E observando ali os céus e tudo. Então, a questão do otimismo, é tudo como o Mário falou, né? Eu preciso encontrar o equilíbrio. A palavra de Deus fala lá em Timóteo, né? Paulo escrevendo para Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia nem de temor, Aleluia. mas o espírito de poder, amor e moderação. Então, o crente, ele anda no tripé. Se uma dessas pernas, amor demais, né? Poder demais, e sem Moderação. tudo isso, se não tiver equilibrado, eu vou estar num desses extremos. Né? E a questão por exemplo, tem um texto, né, lá em Gênesis, quando Abraão está caminhando, veja, o tempo está passando, já haviam passado 10 anos. Ele estava com 85 anos da chamada de Deus, e Deus tinha prometido para ele, eu farei de ti uma grande nação. Ele não tinha filho nenhum. Aí ele está na tenda lá, de noite está na tenda, e Deus vai visitá-lo. Abraão, olha,
Eu sou teu e o teu galardão modo grande. Amém, amém. E aí, pastor, que chance dele ser visto como bobo, né? Ele conta para alguém e fala assim, eu vou ser pai de uma grande nação. E eu vou dizer assim, camarada, você não tem filho nenhum. Mas ele fala isso com Deus. O que ele diz para Deus? Senhor, o Senhor me prometeu, mas eu não tenho descendência. O servo que nascer na minha casa, ou o meu servo aqui, o Eliezer, vai ser o herdeiro de tudo. Só fala, não, não. Aí o que Deus faz com ele? Veja bem, então ele estava vivendo um momento de reflexão, uma reflexão pessimista, porque, poxa, Deus vai me dar uma descendência, eu não vou ter filho, que é o sonho dele. Vai ser um servo que nascer na minha casa. Aí Deus tira ele da tenda, sai, vem para fora. E era de noite, porque ele manda olha para o céu. Não tinha iluminação naquela época, então ele pôde ver o que a gente na cidade não consegue ver. E eu no mar eu via todos os dias, né? Aquele chão, aquele mar de estrelas no alto. Então ele vê aquilo e fala, quantas estrelas você é que pode contar? Assim será a tua descendência. E não vai ser servo teu, não. Vai ser um filho teu. Então, mas Deus ainda levou mais 11 anos, mais 13 anos para dar a bênção a ele. Então, a questão, o andar na fé e com a esperança, esse otimista divino, vamos botar assim, né? O otimista divino é o que anda baseado na fé. Que como eu gostei, eu anotei aqui, né? É pastor Washington, o Valéria, que você falou? Vou dar já. Só um segundo que eu vou abrir aqui, que eu vou dar o nome do pastor todo. Pastor Washington A. de Souza. Ele tem um texto chamado Otimismo versus Pessimismo. Nenhum vem de Deus. Amém, amém. Então, ele está falando justamente dos extremos. Então, fé é o realismo do ponto de vista de Deus. Então, a fé, mas só que o realismo do ponto de vista de Deus, no mundo que nós estamos, é algo de louco. É loucura, como a própria palavra diz, né? É loucura. É loucura. Como é que eu consigo dar glória a Deus, né, celebrar, fazer os cultos adorando a Deus diante de uma situação dessa? Não, é porque eu não vivo olhando a realidade do mundo, a realidade terrena. Eu olho a realidade divina, que me leva para um outro patamar. E é interessante, meu pastor, assim, refletindo sobre isso, que a mesma palavra que nos ensina a crer no invisível, né, que nos ensina que o melhor de Deus está por vir, nos ensina a semear toda a semente, né, nos ensina a ir andando e chorando enquanto semeia. Então, essa questão do esperançar, que começou lá no Paulo Freire e foi popularizada pelo Mário Sérgio Cortella, é 100% bíblico, né? O que é esperançar? É andando e chorando enquanto semeia, né? Eu tô aqui, eu sei que Deus está cuidando de mim, que não vai cair nenhum fio de cabelo da minha cabeça que Ele não permita, mas eu trabalho, eu faço, né? Eu tenho as minhas disciplinas espirituais, eu trabalho com responsabilidade. Você que está ouvindo a gente que não é do Ministério de Deus, Deus nos dá uma profecia para todos os anos, né? Acho que desde o ano 2000, para que a gente possa, enfim, viver e aprender em cima dessa profecia, né? Viver essa profecia. Em 2021, nós estamos falando de força, trabalho e fé, né? Então, o que é força, trabalho e fé? É exercitar esse otimismo cristão, né? Esse otimismo que o pastor Edgar trouxe aqui, né? Acabou de criar essa definição. É um pouco do que o pastor Marcos André, lá da Igreja Presbiteriana, falou, né? Tem o realista, tem o pessimista, tem o otimista e tem o crente. Porque o crente, ele tem esse otimismo que é diferente, que ele espera, mas ele faz, ele entende que tem a parte dele, né? E esse é o grande desafio, porque a própria palavra já disse, né? O povo erra por falta de conhecimento. E aí a pessoa pega um pedacinho lá, né? É interessante, como aquela passagem super conhecida. Você está ouvindo a gente, nunca abriu uma Bíblia, nunca entrou numa igreja, eu tenho certeza que você já ouviu assim, tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu convido a pessoa a subir cinco linhas e ela vai ver tudo que ela pode naquele que fortalece. Pode enfrentar tudo, né? Pode enfrentar desafios, pode enfrentar vergonha, pode enfrentar fome. E aí as pessoas usam a frase isoladamente, tudo posso. Posso ganhar todo o dinheiro, posso vencer todas as partidas, posso vencer todas as coisas, né? Então, que a gente possa, em nome de Jesus, com esse nosso debate aqui, tá fazendo você pensar, né? Você exercitar a sua fé racional de que, não, peraí,
tudo está caindo ao meu redor. Que crença é essa? Que fé é essa que eu tenho? Eu tenho aquela que Deus nos ensinou a ter, né? Eu tenho a fé baseada na Bíblia. E quando eu era criança, um pastor de uma igreja que a gente ia, ele falava, né? Que a Bíblia é manual de vida e prática. Interessante, já tem bastante tempo que eu não sou mais criança, eu devia ter talvez uns 5 anos de idade, e eu não esqueço essa palavra, né? Manual de vida e prática. Não sei o que fazer, vai no manual. Não sei o que praticar, né? Até hoje isso arde no meu coração, impressionante. Ai, meu Deus, não sei o que fazer. E agora, né? Tudo está acontecendo. E aí, manual de vida e prática está lá na palavra, né? Ou seja, o verbo esperançar nasceu na Bíblia. O pastor Edgar trouxe a coisa, né? De Deus tirar Abraão da tenda, para Abraão ver de fora e olhar a situação, né? Não tem nem 30 anos que a ciência chamou isso de análise dissociada da memória, quer dizer, eu consegui olhar uma situação de fora e criar uma nova perspectiva. Não tem nem 30 anos, gente. Quanto tempo isso está lá na palavra de Deus? E isso é interessante porque está escrito lá. Será que as pessoas não leram? Não leram, mas é revelado segundo o Espírito Santo, pela vontade dele, a cada um de forma diferente. Então, para um já deu clique, para outro não deu, né? Uma coisa que eu estava... Valéria, eu não sei se a pessoa que está perguntando aqui... A Patrícia, já respondi na time... Eu ia falar agora, pastor. Já respondi, coloquei o link para o texto e o nome do texto. É só a pessoa entrar no link e ela vai direto no texto e vai ter lá o nome do pastor direitinho, tudo... Queridos, antes da gente entrar numa fala, a gente vai para um break agora, né? O pessoal da rádio está aí? Porque esse papo vai render, a gente vai entrar. Eu tenho um negócio aqui para falar que eu acho que vai ser interessante. Aí, se tiver o break, é bom ter o break amém, agora aqui. Isso, amém. Estamos bem na hora. Fica aí online com a gente, fica aí na rádio que a gente volta em 1 minuto. Deus te abençoe. Hora certa. 8h30. Todas as segundas-feiras ao meio-dia, você fica na companhia de Silvia Jane Crivella e Eliana Ovalle, na Rádio Contemporânea, AM 990. Nossa rádio é a sua melhor companhia. Contemporânea, AM 990. Voltamos a apresentar o programa Pense Nisso. Apresentação Raquel Castro. Olá, estamos de volta, segunda parte do programa Pense Nisso. Se você perdeu a primeira parte, não fique triste. Você pode ir lá na nossa página facebook.com/programa Pense Nisso e olhar depois, né? A live fica gravada lá, você acompanhar a primeira parte. Depois você pode ver no nosso canal no YouTube, também @INV Pense Nisso, pode acompanhar a gente de várias formas. A gente está refletindo e pensando a respeito do tema como vencer o pessimismo, né? Estamos aqui com o pastor Edgar Castro, nosso pastor regional da INV de Deus lá do Nordeste, com a Valéria, que já é aqui da nossa equipe do Pense Nisso. E a primeira parte nós refletimos sobre uma série de questões, aprendemos muito sobre esses conceitos. E antes de ir para o break, o pastor Edgar estava igual o corredor de 100 metros rasos, assim, na posição, esperando só o tiro, para trazer uma bênção para a gente. Antes do pastor, tem essa autorização só para falar das pessoas que estão participando na... Obrigada, pastor. Então, a Ana Maria falando que é aluna do pastor Sérgio. Amém. A Patrícia Laura Caetano, esperançar é top. Clébia, Rebeca, Flávio, aleluia. Alexandro Câmaro, falou tudo, pastor Edgar. Poder, amor e moderação. Aí, a Patrícia, eu já respondi a pergunta dela lá no timeline. E a Verônica Ari, amém! Amém, nossa diaconisa, irmãos queridos, muito bom, participe. Pastor Edgar, vou ter que trazer mais o senhor, pastor, o senhor está mexendo com a nossa audiência. Tá bom? Então, arruma sua agenda aí para a gente conversar mais sobre isso. Amém, vai lá, meu pastor. Ontem eu estava aqui, fiz uma reunião com os varões, né? Pelo Team Link, né, virtualmente, e eu trouxe um texto lá em 1 Samuel 30,
Eu vou ler aqui, eu não vou ler ele todo, eu vou ler só até o versículo 10, que diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e a esta ferida e queimada. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E aí, o que ele fez? Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traz-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. E aí, depois vocês podem ler o restante do texto, sugiro que leiam para ver a questão da história. Por isso que eu falei, muitas vezes nós vamos viver momentos da nossa vida em que o objetivo é nos jogar para baixo, levar a uma visão de pessimismo, que o pessimismo ele traz consigo, né? Ele pode se tornar algo que vira uma cultura, gerando doenças, depressão, crise de ansiedade, um monte de coisas, né? Tira a nossa esperança, a nossa fé. E vejam, Davi estava vivendo algo semelhante. Ele tinha uma promessa de Deus. Ele, por Deus, já era o rei de Israel. Mas ele não estava no trono, de fato. Quem estava no trono era Saul, a quem Deus havia rejeitado. E ele foi o melhor soldado do exército, se tornou, inclusive, o comandante do exército, devido à sua valentia de Davi. Ele não perdeu uma batalha sequer. Mas eis que ele se viu obrigado a fugir de Saul. E nessa fuga, depois de tanto fugir e ter a sua vida quase por um fio, ele vai ficar lá com os filisteus. E ali fica. E agora vai ter uma guerra entre os filisteus e os judeus, os israelitas. Bem, Davi, ele volta para Ziclague, porque os filisteus não deixaram ele guerrear ao lado deles, porque acharam que vai virar para o outro lado, que ia acontecer isso mesmo. Ele volta. Quando ele volta para Ziclague, com seus 600 homens, homens valentes, guerreiros, praticamente invencíveis, quando ele chega, a cidade está destruída. A cidade está destruída, a família deles foi levada. Então imagine o choque, o impacto, a pancada, e que nós podemos comparar com essa pandemia. Essa pandemia trouxe um choque para muita gente perdeu o emprego, muita gente viu o seu negócio simplesmente desaparecer. Aqui em Recife, a gente passa aqui para ir para a igreja por certos lugares, gente, uma avenida aqui que era cheio de emprego, está quase tudo fechado. Então isso assusta. Então, imagine o desespero dessas pessoas com contas para pagar, compromisso. Gente, quem fez um investimento terrível na coisa, aí logo que vai inaugurar, vem a pandemia, fecha tudo, o cara nem consegue abrir. Então, vejam a situação. O que acontece? Aqueles homens guerreiros, Davi, um valente, eles veem aquilo, qual é a reação deles? Chorarem até não ter mais força. Eu não sei se alguns de vocês, né, se a presbítera Raquel, se a Valéria já viveram essa ideia, mas eu já vivi isso várias vezes na vida, de chorar, de não ter mais força. Você fica numa situação que você simplesmente não consegue se levantar. Mas eis que Davi começa a observar que aquele povo que o seguia e estava com ele ali porque desse e vier, enfrentava qualquer batalha, agora estava pensando que a culpa está toda em Davi. Ele é o culpado. Nós estamos nessa furada, perdemos nossas esposas, nossos filhos por culpa de Davi. Vamos matá-lo, vamos apedrejá-lo. O que Davi faz? E aí, como vencer o pessimismo, né? Esse é o ponto. Como vencer esses momentos que vêm sobre nós? E virar, é cíclico isso. De vez em quando você vai ver uma doença que chega, é uma notícia, a presbítera Raquel viveu recentemente aí ela, o esposo, né, que teve a questão de Covid. Nós estamos vendo famílias na igreja inteira que perderam seus familiares.
né, é algo difícil. É difícil. Então, isso tende a jogar a gente né, perder a esperança. Porque, afinal de contas, você está orando, você está clamando e Deus permite que isso venha. Se eu não aprender a caminhar no patamar da fé, que é a realidade de Deus, né, do ponto de vista de Deus, essa realidade de Deus, ela está fora da nossa lógica humana. Então, quando a gente anda no caminho da fé, sabe que tudo que Deus permite, inclusive as coisas ruins, é para o nosso bem. Tudo tem um proveito. Tudo Deus tem uma lição. Deus quer um crescimento para a nossa vida. Então, como vencer o pessimismo, as situações que tendem a nos levar a ter uma visão de pessimismo, de não ter esperança, né? De perder a esperança, perder a fé? Eu preciso me voltar à fonte da fé, à fonte da esperança, que é Deus. E aí, é a palavra de Deus. Davi não tinha, né, a Bíblia como nós temos hoje. Hoje nós somos privilegiados. A Bíblia, na época, era um monte de rolo. Né? E não era manual, né, meu pastor? Não era um manual prontinho, né? Manual. Então você tinha rolos de alguns, porque na época de Davi ainda nem todos os profetas tinham surgido. Só alguns profetas. Então, vejam, ele não tinha isso, ele tinha o quê? A oração, se chegar a Deus. E o que ele faz? Ele vai ao Senhor, ele se reanimou. E o que é o ânimo, né? O ânimo é aquilo que nos dá, é aquela força, né, que vem de dentro para fora e que nos leva a sair daquele ponto de prostração. Ele se reanima. Então, é a força, né, da profecia para 2021, tema profético. Força que vem de dentro, nasce dentro. E essa força que nasce dentro, ela vem de Deus. Então, quando eu me conecto com Deus, é a maneira de eu sair. Só que eu não posso ficar só no desejo. O desejo é aquele otimista que vive na ilusão, só vive sonhando. Não, vai dar tudo certo, mas ele não faz nada para isso. Eu tenho sonho de ser médico, mas não estuda. Né? Eu falo para o pessoal aqui, tem uma turma na igreja que quer ser médico. Eu falei, vocês estudam mais de 10 horas por dia? Porque se não estudam mais de 10 horas por dia, me desculpe, vocês não vão ser médicos. Esquece. É ilusão, vocês estão se iludindo. Né? Então, e não é pessimismo nesse caso, né, pastor? É trazer as pessoas para a realidade. Para ter uma ação. Então, ele vai a Deus, aí ele age, ele vai para o trabalho, e demonstrando a fé que ele tinha. Ele chama o sumo sacerdote, com a escola sacerdotal, que ali tinha o Urim e o Tumim, né? A escola sacerdotal tinha um éfode, onde tinha o Urim e o Tumim, que quer dizer luzes e perfeições, né? É o Deus que Pai, Filho e Espírito Santo, que é luz, que revela, e é perfeito em tudo que fala, e ali ele consulta o Senhor. Senhor, isso que seja esse bom, eu vou alcançar, eu vou ter a vitória. Então, ele parte para a ação, é o trabalho. Força, trabalho e embutido a fé, que ele creu. E quando Deus fala, vai que eu vou dar a vitória, ele crê. E olha, eles já estavam mortos. Tanto é que dos 600, 200 não aguentam prosseguir, não conseguem passar um ribeiro. O ribeiro não é um rio. O ribeiro é um entre riacho e rio. É algo que dá para passar. Eles não conseguiam. Ficam ali com 800, enfrentam um exército inteiro, os vence e resgata tudo. Então, quando nós praticamos a força, né, que vem de Deus, nasce em Deus, e vai para dentro de nós e nos leva à ação, e partimos para a ação, trabalha na ação, ele vai, exerce a fé, Deus muda o quadro. E aí o milagre vem. Então, ele nos tira desse coisa. Então, muitas vezes, amados, nós vamos passar, todos nós, né? Eu, por exemplo, eu tive que operar a coluna. Em 3 eu operei a coluna, fiquei sem andar. Minha esposa, a pastora Márcia, grávida do Marcelo, teve um Marcelo, na verdade, quando eu tive que operar, o Marcelo era bebezinho. Aí, logo que eu acabo a cirurgia, um mês depois da cirurgia, ela tem câncer. Aí, 13 anos depois, eu tenho que operar a minha coluna. Aí, botei agora parafuso, prego, foca, tapinha. Aí comecei a andar, falei, estou feliz da vida, andando na praia, porque eu fiquei 1 ano morando a 3 quadras da praia sem conseguir pisar na areia. Nem eu, nem a pastora, a gente não conseguia chegar lá. De tanta dor, não dava.
E aí começamos a andar, todo dia andar, e daqui a pouco na praia andando, dor de novo. Falei, não é possível. Senhor, o que está acontecendo? Levei 8 meses para levar o diagnóstico. Sacroileite, uma doença que não se cura. E aí os médicos falam, você vai ter que aprender a conviver com a dor. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Eu creio no Deus do milagre, todo-poderoso. Bem, aí além disso, espondilite anquilosante. Pronto, também não tem cura. É dor sobre dor. E aí, eu vou... O que essas doenças fazem? São doenças autoimunes que tendem a levar você para baixo. Tirar a esperança. O que nos mantém, por exemplo, o que mantém a pastora com artrite reumatoide, já com os 2 joelhos, né, com prótese, o ombro está condenado, vai ter que também fazer cirurgia, a bacia vai ter... O que mantém ela sempre sorrindo? O que a mantém? Não é um otimista de ilusão. Não, ela sabe o Deus que tem, nós sabemos o Deus que nós temos. Então, às vezes, quando a tristeza quer dominar, quando a dor chega num ponto que eu não consigo mais andar, não consigo ficar em pé no púlpito, às vezes no púlpito eu me seguro lá, porque eu não consigo nem ir para o outro, eu travo. Mas eu tenho que pregar a palavra. E eu preciso passar, não de maneira forçosa, mas eu preciso passar a fé que eu tenho em Deus, porque o meu Deus me sustenta na minha dor. Então, a minha dor não consegue me jogar para o pessimismo, porque eu sei que na glória, ainda que Deus não me cure aqui, na glória eu vou receber um corpo novinho. Parafuso, prega, poca, taxinha, tudo vai ser jogado fora. Eu vou ter um corpo glorificado como o do Senhor. Então, isso me dá esperança, não é ilusão, porque eu estou na fé. Para o mundo pode parecer loucura, mas eu estou baseado na fé do meu Deus. E o meu Deus diz que um dia nós estaremos com ele. Então, foi isso que aconteceu com Davi. Então, quando você estiver vivendo esse momento, e vai viver, se ainda não viveu, você vai viver, meu amado, minha amada, que está nos ouvindo. Que você possa focar em Deus. Ele é a fonte, não há mais ninguém que possa trazer essa força, porque essa força divina, ela vem do alto entre nós. Então, quando nós nos conectamos com Deus, nós conseguimos força suficiente para vencer e sair dessa prostração do pessimismo e passar a ter uma visão de esperança, uma visão de aquele que crê nas promessas de Deus, que não vive numa ilusão, né, como bobo, né? Alguns definem otimista como bobo. Não, mas é uma realidade divina, está na palavra, então eu preciso crer na palavra. Amém. Vencer esses momentos. Glória a Deus. Raquel, posso dar uma palavrinha? Amém, amém. Então vamos lá. Verônica Ari, o cristão tem que pensar no melhor, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Amém. Patrícia Laura Caetano, nossa esperança está em Deus. O pastor Erivelto que está nos acompanhando. Bom dia, amados irmãos. Pensam, pessimismo reflete seus valores, não é negar a verdade, mas de que forma vou vencê-la. Pastor Edgar, grande abraço. Augusto Silva de Castro, glória a Deus. Amém, amém, queridos. E assim, tá ardendo no meu coração que talvez você esteja ouvindo a gente aí, esteja pensando, recebi essa palavra, pastor Edgar pregou aqui, a gente pode pedir os pedidos de oração, chamar o tríade, como a gente brinca, né? Para a gente terminar o programa bem. Palavra sempre, né? O Senhor sempre capacitando o nosso pastor aí com uma palavra que vem do alto. E você deve estar pensando assim, eu quero fazer isso, eu quero esse Deus, né? Eu quero essa esperança, eu quero essa fé, mas eu não sei como começar, né? Eu não sei como agir. Talvez você esteja afastado do Senhor, talvez você, né, tenha abandonado o caminho, tenha saído da igreja, enfim. E como é que faz, né? É aquela questão, se arrepende, reconhece, né? Deus sonda o coração. Seu vizinho pode falar mal de você, sua esposa, seu marido pode reclamar de você, mas eles estão vendo o que está por fora, Deus sabe de como está o coração, né? Quando a gente reconhece, Senhor, eu estou com uma tristeza, eu estou com medo do que está acontecendo, eu estou com um pessimismo que está me vencendo, me ajuda a vencer. E aí tem uma questão muito prática, queridos, que serve para tudo nessa vida. Eu quero vencer o pessimismo, ande com gente que venceu o pessimismo. Né? Eu quero ter mais fé, ande com gente que tem fé. Não ache que você é o super-homem, a super-mulher, a Mulher Maravilha, o Avenger, que vai se cercar de gente que só fala de coisa ruim,
vai passar o dia inteiro assistindo notícia ruim, contando gente que morreu, e no final do dia você vai ser lá, eu sou otimista. A gente é aquilo daquilo que a gente se enche de palavra de Deus, a gente escuta um testemunho desse como o do pastor Edgar e da pastora Márcia, eu já tinha escutado o testemunho deles e sempre me edifica, né? Você vê pessoas felizes, sempre simpáticas, sempre sorrindo, sempre falando de Deus, quer dizer, tem um mistério ali que eu posso ter para mim também. É muito simples. Se você ficar olhando em volta e ficar convivendo só com pessimistas, né, olhando só essas questões, sozinho você não vai conseguir vencer. Então, ora, se arrepende, busca a palavra do Senhor e se cerca de pessoas que venceram, ou que estão vencendo, ou que estão lutando junto, né? Ora, vai na igreja, ouve a palavra, trabalha, né? É tão interessante, todos nós temos inúmeros problemas, né? Jesus já tinha combinado isso com a gente, ó, vai ter aflição, né? E aí você chega, né? Quem tem a honra de trabalhar para Deus, de estar em algum ministério na igreja, você chega e começa a fazer as coisas, começa, né, a arrumar lá na sede, eu lidero o berçário, e aí arruma e vê os berços das crianças, e não sei, no final eu nem lembro mais por que eu estava preocupada. Por que isso, gente? Porque enquanto a gente trabalha, Deus trabalha. Então, eu queria falar para você que está ouvindo a gente aí, que está falando, não sei por onde começar, né? Então, se arrepende, fala para Deus o que você está sentindo, né? Traz essa verdade. Deus não trabalha em cima da hipocrisia. Se está doendo, fala que está doendo. Se está sofrendo, fala que está sofrendo. Se está pessimista, fala que está pessimista. Agora, ajuda esse trabalho. Se cerca de pessoas que vão te dar esperança. Assiste o Pense Nisso, que é que a gente sempre vai trazer uma palavra para te dar esperança, né? Faz a obra de Deus, porque o mundo está aí para tragar as nossas energias. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu tenho uma teoria do meu CPF, tá? O que eu entendo quando leio isso, né? Porque a gente recebe uma mochila cheia de misericórdia de manhã e a gente vai vivendo aquele dia, a gente vai lutando e a gente vai lutando, né? E a nossa bateria vai baixando, daqui a pouco a gente precisa enfrentar outro dia, que a gente recebe? Outra mochila cheia de misericórdia, né? Então, que a gente possa, em nome de Jesus, em termos práticos, tomar atitudes para vencer o pessimismo, né? Tomar atitudes, conviver com pessoas, assistir coisas, ler a palavra de Deus, porque isso vai encher a gente, vai aumentar o nosso repertório para vencer. Porque, do contrário, querido, né? 1 hora de oração por dia e 10 horas de noticiário de tragédia, olha a concorrência, né? É complexo, né? Queridos, nós estamos caminhando para os minutos finais do Pense Nisso, aquela hora que a gente fala assim, dava para ficar aqui a gente falando a manhã toda, né? Então, eu queria pedir a Valéria para fazer as considerações finais, fazer algum comentário se a gente tiver alguma nova participação na internet, fazer suas considerações sobre o tema. Bem, temos participação da Vilma Stefano. Amém, fé em Deus. Para falar, a Vilma Stefano, ela é mãe de um amigo meu da turma de Maria Mercante. Uau! Ó, isso aqui mantém as amizades, ó. Amém. Continua, Valéria, desculpa ter te interrompido. Não, sem problema, pastor, à vontade. A graça do Pense Nisso é isso mesmo. Quero desejar a todos um excelente dia. Lembrar que o inimigo conhecido, o mal conhecido, é muito mais fácil de lidar com aquilo que a gente imagina, né? E entender que eu vou encerrar com essa frase que eu achei que foi a frase que a fé é o realismo de Deus. Então, a primeira coisa para você vencer o pessimismo é entender que Deus tem que ser o centro da sua vida. E Verônica Ari, o cristão indo para o deserto tem que ir louvando a Deus. Bete Coelho, quanto mais aos irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é amável. Filipenses 4:8, a presbítera Bete mandou para a gente. Ana Cláudia Pereira, a paz do Senhor. Amém, amém. Minha diretora, um beijo, querida, tá de férias, presbítera Bete, estamos com saudade. Amém. Pastor Edgar, 2 minutinhos aí para suas considerações finais, algum anúncio de Recife, alguma coisa que o senhor queira compartilhar? Bem, amanhã, né, aí para sugestão para quem quiser ouvir coisas boas, 8 às 9 da manhã teremos a nossa escola bíblica,
9h30 às 11h, o culto da manhã, tudo pelo Instagram, e às 7h da noite, culto na igreja, também transmitido pelo Instagram. E que você, reforçando o que a presbítera Raquel falou, né, a igreja não salva, mas não há salvação fora da igreja, porque a igreja é corpo de Cristo, e fora do corpo não há vida. Então, se nós queremos a vida de Deus, que traz paz, alegria e esperança, precisamos estar ligados em Deus. Amém? Amém, amém, meus queridos. Nós somos aqui a Igreja de Nova Vida Ministério de Deus, a nossa sede é em Cascadura, Rua Sidônio Paz 176. Estamos aí praticamente no Brasil todo, permitindo o Senhor, estaremos no mundo, né? O ministério não para de crescer, mas amanhã em Cascadura, na Rua Sidônio Paz 176, às 9h da manhã, nós temos o culto matutino, né? Nós temos culto às 9h e às 19h. De manhã nós temos escola infantil, então se você tem um bebezinho, ou se você tem uma criança pequena, fala, poxa, eu queria tanto ir à igreja, mas quem vai ficar com o meu filho? Nós temos ali obreiras capacitadas aí, tecnicamente no Senhor, para tomar conta da sua criança. E olha só, logo depois, assim que terminar o culto, o nosso pastor Níger Martins, que além de ser um homem de Deus aí, escolhido para nos pastorear, também é economista, também é administrador, e vai estar falando lá sobre dicas, como encarar esse momento financeiro. Ou seja, eu quero vencer o pessimismo, deixa eu saber mais do que vem por aí, deixa eu aprender mais sobre como sair das dívidas, ou o que fazer com o meu dinheiro. Eu vou ter a honra de estar lá falando de dicas sobre carreira do Ministério Força Tarefa. Então, investe em conhecimento, esteja lá conosco, acompanhe pelo nosso canal no YouTube, INV de Deus lá no YouTube, você vai seguir o nosso canal e vai poder assistir, se por acaso você não estiver no Rio de Janeiro, ou se você for de outra igreja e quiser assistir depois, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Queridos, muito obrigada, excelente sábado, grande abraço para essa igreja de Recife. Tenho muita vontade de voltar lá e Deus vai permitir que logo, logo a gente vai voltar a viajar. Obrigada, Valéria, obrigada, Sidney, uma excelente semana e pensem nisso, porque isso é de Deus. Amém, fiquem com Deus.